Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, pesquisadora, e estou aqui para falar com você sobre o desenho de observação. O que é esse desenho de observação? Que propostas podemos fazer em sala de aula para que nosso aluno exercite o desenho de observação de uma forma mais consciente? Eu pretendo trazer algumas propostas para você conseguir valorizar a prática do desenho de observação dentro de sala de aula. Vamos começar então falando sobre o desenho em si. E para isso eu trouxe duas citações da Edith Derdick. A primeira delas diz o seguinte: o desenho lida com o elemento do tempo e do espaço. O ato de desenhar congrega o presente com um passado e um futuro. As imagens nascem da observação, da memória e da imaginação. Poderíamos relacionar a observação com o presente, a memória com o passado e a imaginação com o futuro. Como eu já disse em outros vídeos, a Edith Derdick faz essa comparação do desenho de memória com o passado, desenho de observação com o nosso presente e o desenho de imaginação com o futuro. Ela liga o ato de desenhar com a escala temporal. Continuando, ela ainda fala o seguinte: o ato de desenhar envolve um raciocínio que liga aquilo que se acaba de aprender com o conhecimento já adquirido, de tal modo, desta forma, que aprendemos o que antes era desconhecido. Na realidade, ela está associando a escala temporal à construção do desenho. Então, o ato de desenhar, ele é um raciocínio que vai pegar o conhecimento que nós acabamos de aprender, que seria nosso presente, associar com todos os conhecimentos que foram mais significativos e guardados na nossa memória e criar um novo conhecimento com tudo isso. Vai ser selecionado, agrupado de diferentes maneiras no desenho de imaginação, que equivaleria a um futuro imaginário, algo que ainda vai ser vivenciado. Então, a partir dessa questão temporal, nós podemos começar a entender um pouquinho melhor o que o desenho de observação nos traz e nos propõe. A Derdick, então, vai dizer que o olho é o espectador dessa conversa entre a mão, o gesto e o instrumento, e que ele percebe formas. Então, o desenho ele está associado à percepção. A Feiglstrover, ela vai exatamente endossar isso. Ela nos diz que o processo de percepção é altamente dinâmico e não é um registro ao acaso referente a algum estímulo, como se fosse só o visual, não. Feiglstrover argumenta que é preciso, então, estarmos ativamente presentes para percebermos e que há também um processo seletivo presente, pois, ao escolhermos nosso foco, estaremos colocando um filtro, que acontece a partir de significados e necessidades, que são sempre individuais. Então, o desenho de observação, ele também é seletivo. Eu posso estar diante de um objeto, mas aquilo que é significativo para mim é que vai ser selecionado e desenhado. Então, se o desenho de observação está presente, nós percebemos nessas ilustrações que eu já coloquei num outro vídeo, desde os nossos ancestrais, essa necessidade. E aí eu uso mesmo o repertório. Então, a mão aqui, usada como se fosse uma máscara, portanto, a tinta foi assoprada aqui no entorno. E aqui a mesma mão que foi pintada e carimbada na parede. Então, nós vemos que existe a presença do ser humano, que o ser humano tenta se fazer presente nesse registro do próprio corpo, mas que há uma seleção, inclusive, na forma de registrar esse corpo. Ainda falando sobre a questão da seleção no processo de observação que a Feiglstrover nos trouxe, vamos ver algumas obras de Cézanne. Todas as obras são pinturas da Montanha Santa Vitória, e em diversos anos, em diversas épocas. Então, nós vemos aqui uma pintura de 1885, nós podemos perceber que as árvores estão bem definidas, que há uma ponte aqui no fundo, né?
Então, existe uma seleção de um determinado local, de uma determinada vista com a montanha ao fundo. Aqui, novamente, nós vemos uma seleção só com uma única árvore, uma árvore que tem umas folhas um pouco menos definida, a paisagem começa a ficar um pouco mais simplificada. Aqui nós ainda temos a ponte e, obviamente, o nosso objeto de estudo lá no fundo, que é a Montanha Santa Vitória. 1897, 1902, nós percebemos que a seleção que esse artista está fazendo é cada vez mais aprimorada, ele vai cada vez mais simplificando não só a montanha e a forma como ele registra, mas como o entorno. E mais uma vez, mais duas seleções diferentes em que nós percebemos já uma pintura mais simplificada, uma pintura que beira quase uma abstração, mas com pontos de vistas diferentes, ou seja, o artista vai selecionando o ângulo, o que registrar, como registrar, e todos foram trabalhos de observação. Dessa forma, o desenho de observação ele pode ser elaborado com os alunos a partir de referências de outros desenhos, de objetos reais, mas sempre na presença daquilo que vai ser observado. Isso é o que caracteriza o desenho de observação. Dentro das habilidades, logicamente, do grau de conhecimento de cada aluno, a criança, o estudante, se for mais velho, representa um modelo a partir dos seus próprios esquemas. Esse desenho, ele vai desenvolver a habilidade analógica, o aluno vai poder observar, comparar, aprimora a observação minuciosa, desenvolve a concentração de estar focado naquilo que ele está vendo, amplia o repertório imagético e traz inúmeros outros benefícios. Um exemplo de como você pode trabalhar com os jovens é isso. Se forem crianças pequenas, você pode trabalhar a partir da ideia de brinquedos. Então, veja, eu trouxe aí diversas ilustrações de um ursinho, mas pode ser qualquer outro brinquedo. E quais propostas você pode fazer? Bom, aqui talvez um registro de textura, então o ursinho todo trabalhado com textura. Aqui, uma parte desenhada e outra parte sem ser completo. Aqui a questão de contraste de figura e fundo. Aqui outras situações, então outras posições do ursinho, né, que aqui estão todos com a perninha aberta, então perninha cruzada, deitado, em outras posições. Então, o desenho de observação, dentro dele você pode fazer propostas diversas com o mesmo objeto a ser observado. A natureza morta é um tema muito antigo na história da arte, mas ele pode ser revisitado de uma forma mais contemporânea, como a gente vê nesses desenhos. Você pode partir de um objeto do cotidiano, você pode partir de alimentos que os estudantes tragam de casa e trabalhá-los da seguinte forma: o alimento inteiro, o alimento em grupos, o alimento cortado, os detalhes registrados, quase como se nós estivéssemos fazendo um desenho de anatomia. Esses dois exemplos aqui de cima se prestam bem a isso, né? Essas composições que mostram o todo e a parte. E até ser feito um caderno de desenho de observação, no qual o próprio estudante pode fazer anotações sobre o que ele está vendo, parte clara, parte escura, a textura que ele usou, enfim, fazer um desenho e um caderno quase que vai virar um livro de artista, com essas pesquisas de desenho de observação que ele pode ir construindo aos poucos. Para finalizar, você também pode trabalhar com material de vídeo que existe na internet. Então, aqui um vídeo do Jaime Andrade, o link desse vídeo para você poder assistir, que você pode passar para os alunos. Ele faz um desenho de observação de uma cabeça de alho e ele vai mostrando como ele vai observando a luz, a sombra. Então, mostrar esses processos com outros artistas também é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a pessoa está fruindo o trabalho, ela está observando diferentes propostas para a elaboração de um desenho. Aqui nós temos a bibliografia e, novamente, eu vou falar da Edith Verdick e da Fay Gostrover, que vai falar dos processos de criação e, inclusive, dos acasos na criação artística. Eu espero que essas sugestões possam contribuir nas suas aulas e que, a partir da leitura dos autores citados,
você consiga compreender um pouco melhor quais são as possibilidades do desenho de observação e como trabalharmos em sala de aula. Nós nos vemos em uma outra oportunidade. Até lá!